Boa noite. Continuando aqui na X-Design, estamos recebendo novamente o amigo Roberto Gonzalez, da Bússola Governança. Isso mesmo. Roberto, nós vamos conversar assim de uma forma bem despojada sobre uma situação que é pertinente a qualquer gestor de qualquer empreendimento. Gestão de fluxo de caixa. A gente tem ouvido, tem conversado com muitos empreendedores que estão tendo neste momento, por toda a situação que o país passa, um problema sério de fluxo de caixa, de gestão. São clientes que deixaram de pagar, contavam com um determinado projeto que ia acontecer, isso teve que ser repensado. E aí isso gera N situações muito complicadas para a vida financeira da empresa. Como é que a gente consegue se precaver, ou pelo menos se proteger um pouco dessas questões de cunho financeiro e econômico? A gente tem várias maneiras, né? Uma delas, primeiro, é reduzir os custos possíveis de serem reduzidos. Então, verem aqueles gargalos que existem, custos excessivos que existem, né? Você aumentar controle. Eu sei que pode ser até um pouco desagradável, mas até xerox é custo, né? Cópias são custos, né? Então, você controlar o que está sendo feito, onde está se gastando dinheiro, para ter certeza que está sendo gasto naquilo que é um investimento em prol da empresa. Outra questão é o seguinte: você tem um pessoal da área de vendas. Geralmente, você faz metas e bônus vinculado à quantidade que foi vendida. Você tem que estipular uma coisa diferente. Olha, a quantidade que foi vendida de acordo com o prazo menor, com menor desconto, estimular a equipe de vendas. Ou seja, não é só vender. Você tem que ter... É vender bem. Então, não é só vender pelo menor preço. Aquela coisa, dá desconto, vem cá, tá, mas... E o fluxo de caixa? Exatamente. Como é que fica o dia de amanhã? Porque no cenário de crise, como é que sempre você se pensa assim: eu vou vender, o importante é vender, porque a gente está em crise. Aí o vendedor vende com desconto e com prazo de pagamento maior. Isso. Aí o fluxo de caixa vai para o vinagre. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estimular, diminuir o fluxo de pagamento, né? Dar um desconto, mas diminuindo o prazo de pagamento. Então eu tenho que fazer essas questões. E outra coisa, se repensar. Eu tenho como atuar em outros mercados? Eu tenho como aquilo que eu faço que pode complementar o meu negócio, que eu posso desenvolver? Então, justamente quando você... Mas a gente acaba se reinventando quando a gente percebe que aconteceu alguma coisa no mercado e eu preciso buscar outras fontes. Agora, tem como a gente pensar nisso antes, projetar cenários e tentar acertar isso com antecedência? Então, o problema é que a gente cria os cenários e às vezes não os utiliza. Se nós criamos um cenário que é otimista, o cenário mais próximo da realidade atual, isso, e o cenário pessimista, eu tenho que lembrar que eu tenho esses três cenários possíveis. Então precisamos pensar nos três cenários possíveis. Exatamente. Sempre. E não só, a gente tem uma tendência de acreditar no nosso negócio e querer a gente caminhar mais para o cenário otimista. E aí quando você está firme que vai fechar aqueles contratos e vê o cenário pessimista que você traçou, você sabe que ele existe, mas você não se preparou para ele. Então você tem que ter sempre o plano B. Então eu tenho que ter, olha, a luz está acendendo no final do túnel. Espera aí, eu tenho que repensar aqui alguma coisa, porque se eu não fechar esse contrato, como é que eu mantenho a minha estrutura, mantenho o meu negócio, sem precisar demitir pessoas? São pessoas que dependem de você também. Mudar meu fluxo, diminuir minha produção ou diminuir minha prestação de serviço. Então, os sinais vão dando. Se eu tenho uma crise econômica vindo no país, eu tenho um índice de desemprego crescendo, ou seja, são menos pessoas consumindo, tá? São sinais para eu não achar que eu sou a bola da coroa e comigo não vai acontecer nada. Então, por mais que a gente tenha, que você tenha um produto carro-chefe importante na empresa, né? Ou a sua prestação de serviço, sempre é importante diversificar, né? Atrelar a diversificação na sua gama de oferecimentos para demanda e trabalhar com projeção de cenários. Então, essa projeção financeira é algo de extrema importância para o sucesso de qualquer organização. Eu conheço uma transportadora aqui na Baixada Santista. Isso. Que ela tinha 70% do faturamento dela num cliente. Ou seja, quando esse cliente rompeu o contrato, a empresa quebrou. Porque ela tinha 70%. A diversificação diminui risco. Não é à toa que as companhias abertas são obrigadas a abrir em balanço o percentual dos principais clientes. São obrigadas a abrir. Porque isso é considerado, inclusive, risco quando você tem muita concentração. Perfeito. Então, a gestão do fluxo de caixa, que é uma coisa... O fluxo de caixa é algo do dia a dia.
né? É o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu e a compensação disso. Mas ela traz um cenário mês a mês de para onde está indo o seu negócio. E você consegue de alguma forma, aliás, de alguma forma não, você consegue pontuar metas plausíveis para poder não deixar a casa cair. Você tem que pegar o seu financeiro e falar o seguinte: meu filho, a gente está indo para o poço. Você negocia com todo mundo. Negocia com quem a gente tem que pagar, o máximo que você puder negociar, estendendo o prazo de pagamento. Sai na frente nas negociações, já prevê. E aqui você já negocia com o pessoal para ver o que você pode adiantar recebimento, às vezes com desconto. Você faz o cálculo do que é possível desconto, para você não ter, inclusive, que vender a fatura para o banco para ele te adiantar. Você consegue negociar com o cliente um desconto melhor do que se você tiver que vender a fatura para o banco, para fazer um adiantamento no banco. Perfeito. Excelentes dicas. A gente volta já com o Roberto, continuando essa conversa conosco. Atitude Negócio. Santos é modelo em educação. Com projetos inovadores, a Prefeitura está transformando a vida das pessoas. No atendimento domiciliar, crianças com deficiência têm aulas em casa. Eu só tenho que agradecer tudo que ela faz pelo meu filho. Dona Cleide, a integração entre família e escola é fundamental. No projeto Coordenadores de Pais, as mães participam da rotina da escola. É gratificante ajudar essas crianças. Com o programa Mestre Aluno, os professores ganham bolsas de mestrado e doutorado. Essa valorização é tudo que nós precisamos. Já os alunos do 8º e 9º ano estão recebendo noções de saúde pelo programa Santo Jovem Doutor. Aprender a cuidar das pessoas é demais. Outra forma de adquirir conhecimento é lendo. O projeto Leia Santos estimula esse importante hábito. Pego livros aqui toda semana. Muito bem, quem lê tem mais qualidade de vida. E é isso que a Prefeitura busca para todos os santistas. Prefeitura de Santos, construindo uma cidade para todos. Oi, Litoral Paulista, aqui é o Marcelo Rick, no programa Atitude Negócios, agora com Dica Cultural. Dia 21 de novembro nós temos Novemberfest pela primeira vez no Ilha Pochá. E olha, e dia 28 de novembro, a festa, ela, a poderosa Ivete, ao vivo. Ivete Sangalo vai ser uma loucura no Carnafacu Santos. Não percam! Alô, Litoral, eu sou seu fã!